maravilha! Espero que vocês estejam super bem, super felizes e abençoados. E se porventura não estiver, sejam agora. Hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, ele já frequenta a nossa casa há mais de 22, 23 anos, um cara maravilhoso, casado com uma mulher incrível, tem 3 filhos preciosos, na verdade 2 meninas e um menino. A gente fala menino, menina, mas já são crescidos. Deu a ele 4 netinhas, um netinho, uma família muito preciosa. Eu estou falando do meu amigo íntimo, hein? Zé. Para todos, José. Ele é o pastor José Maria. Meu amigo, você tá bom? Muito bem. Que alegria te receber aqui. Como é que você tá? Como é que tá as coisas? Estamos muito bem, felizes, né? Porque nós já é a 4ª vez que nós estamos voltando aqui. E o ministério expandindo. E nós estamos encontrando os irmãos que desde o começo estão com vocês. E um crescimento maravilhoso, um exemplo para a gente. Inclusive serve de exemplos para a gente nas nossas ministrações. E estamos bem porque a Aldaísa veio dessa vez, você nos deu esse presente. E ela está feliz da vida. Não está nem querendo voltar mais. Você está casado com a Aldaísa já há quantos anos? 41. Casamos em janeiro de 82. E inclusive nessa semana você fez aniversário, na Ela semana também. passada. Faz aniversário na mesma semana? Ela dia 12 fez 61 e eu domingo fiz 65. Não, maravilha, gente. Ei, Zé, conta pra mim, eu queria um pouquinho, a gente quer fazer algumas perguntinhas para você aqui, mas eu queria que você contasse assim, você veio de um lar cristão, seus pais já eram cristãos, como é que começou esse lance aí? Já há um bom tempo atrás. Quem começou mesmo foi minha mãe, né? Meu pai era congregado mariano. Meu pai ajudava o padre, ele era coroinha. Uau! E inclusive quando a minha mãe aceitou Jesus, ele não gostou. E ele ia na igreja, tal, ciúmes, aquelas coisas todas. E quando ela começou a ir na igreja, Deus tocou nele. E ele comprou uma Bíblia católica. E ele começou a ler a Bíblia católica. E a Bíblia católica, ela tem umas explicações no rodapé, como tem hoje, né? E lá estava escrito assim, na própria igreja, na Bíblia católica. Que o que diferencia a Bíblia católica da Bíblia dos protestantes, provavelmente são os livros Os livros apócrifos, né? é. Que alguns livros extras São 7. que não foram canonizados, etc. e tal. E antigamente, de fato, a Bíblia católica tinha uns rodapés que hoje é padrão e comum em todas as Bíblias aí. E aí o que estava escrito lá? Lá estava escrito assim, que quem continua fazendo alguma petição para santo, continua em pecado. Aí ele, como é que na própria igreja, na Bíblia católica está falando sobre isso? E aí isso daí fez com que ele ficasse curioso e foi procurar o padre para conversar. Aí ele falou assim, o negócio é o seguinte, eu estou percebendo que você está envolvendo com o crente, né? Então quando o crente chega lá, fala para eles que o diabo que o carregue. E aí o que aconteceu? E aí um dia ele foi numa vigília. E na vigília ele foi batizado com o Espírito Santo. Uau! Ele foi batizado com o Espírito Santo. Meu pai foi assim uma pessoa maravilhosa. Tinha o 3º ano primário, mas cheio de Deus. Deus usava ele com cura. Ele era assim, libertação. Era uma pessoa assim de oração. E a gente, todas as igrejas que ele ajudava, crescia. E aí, através dele, eu tenho certeza que foi uma herança que Deus proporcionou isso para mim. Legal. Só que eu na área de ensino e ele na área de libertação. Uau. E era interessante que a gente andava muito junto, né? E a gente brigava. Aí eu pregava, ele falou assim, não, você não é para falar desse jeito. Mas muito legal, né? Mas ele, demais. E Deus usou muito ele, a minha vida, mudou, né, a nossa vida, depois que ele aceitou Jesus. A nossa família não tem ninguém de expressão, e eu sempre falo isso. Às vezes a pessoa fala assim, a gente não tem ninguém de expressão, a gente não tem ninguém Quando você conhecido. diz expressão, é no mundo... De tudo. Seja no mundo secular, né? Você não tem um médico, você não tem um advogado, você não tem um pastor. E aí a pessoa, ela olha para trás, porque você sabe, nós viemos da onde, né? E aí o que acontece? A pessoa fala assim, a gente não tem nada. Então, uma coisa que é interessante vocês saberem é o quê? É que quando você aceita Jesus, a tua história para trás, ela pode ser anônima, mas para frente, Deus pode fazer grandes coisas. Boa. Boa. E mamãe? E a minha mãe também. A minha mãe sempre ajudava ele e tal.
e Deus levou eles assim depois dos 80. Uau! Depois dos 80. Então você teve um bom tempo de convivência com eles, sim, os seus filhos. O Vinícius, o Vinícius inclusive morou com a minha mãe. Uau. Quando eu mudei para Americana, ele ficou com a minha mãe. Que legal. É interessante, até foi uma coisa legal que quando ele se formou, ele morava com a minha mãe, né? Aí a Aldaísa chegou para ele na formatura, chegou para minha mãe e falou assim: a senhora deixa eu dançar com o Vinícius? Ela, eu deixo. Porque ela se sentia a mãe dele. Uau, muito legal. Que bacana. Então aí foi nisso. E na época o meu pai era da Maravilha de Jesus, porque era 60. Foi quando começou a igreja da Deus é Amor. Eu ia na Rádio Cacique em 62, 63 com meu pai, 65, 66, que ele era da Maravilha de Jesus. Eu via o pastor da Deus é Amor lá, o Davi Miranda. Davi Miranda. Naquela época. Então, mas aquela Caramba, época... Você sabe que eu nunca ouvi esse nome que antecedeu, ou seja, nessa época de 60, você está falando? 60. Eu nunca ouvi essa maravilha. Então, era do pastor Leonel. Ele é uma igreja que era na mesma época da Deus é Amor. Porque o que aconteceu... E tinha o mesmo perfil? Tinha. Oração, milagres, libertação? Não era tão... a doutrina não era tão forte. Okay. E o pastor Leonel era desse jeito. Ele orou para a pessoa, Jesus ressuscitava. Uau! Porque a história é mais ou menos assim. O Manuel de Melo, é tudo na mesma época. O Manuel de Melo, ele era da Assembleia. Então, quando ele orava, as pessoas não aceitavam muito ele. É até interessante dizer a história que quando a Assembleia de Deus foi na casa dele assim para dizer, né, que como ele estava orando, fazendo essas coisas, e uma das pessoas da junta, a esposa dele estava doente. E aí quando chegou lá que foram falar para ele disciplinar alguma coisa, ele pediu a oração e o Manuel de Melo orou e Jesus curou, sabe? Então foi aí que ele abriu o Brasil para Cristo. Ah, ok. E eu fui na igreja dele lá. A igreja dele é subterrânea. E era interessante que o culto ia começar, por exemplo, assim, 6 horas. Ele chegava às 5 e ficava na porta. E ele ia, e todas as pessoas iam passando e ia cumprimentando. Quando as pessoas que chegavam doentes na igreja, Cleverson está falando de mim. Quando ele chegava na igreja que ele ia, as pessoas doentes chegava doente na igreja, sentava no corredor onde ele ia passar. Conforme ele saía da porta, ia assim, ó, para o púlpito, as pessoas já eram curadas antes do culto começar. Caramba! Não, assim, eu vi isso lá. Nós estamos falando da década de 60. 60, 68, 70. Uau, que coisa Não, a gente veio dessa igreja. E aí a transição, você vem de uma igreja... ela é pentecostal, né? Ela tem uma pegada pentecostal, mas você é o cara do ensino, você curte muito o ensino. Então, o que aconteceu? Eu, na Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus é assim, todo menino, você sabe disso, que despontam, eles colocam para ser líder de juventude. Isso. E o meu pastor me colocou em escola dominical. Ah, então o pastor teve a visão. Não, ele que teve, não fui eu. Aí o que aconteceu? E aí eu era obrigado, com 20 anos, a ler a Bíblia, porque não tinha tudo isso hoje. Então eu li a Bíblia, o que eu tinha naquela época lá, para gente pra gente consultar, era Espada Cortante. Acho que você conhece. Claro que... Espada Cortante, ela era um livro azul e tinha algumas que veio com vermelho. Era vermelho. Era isso aí. Eu lembro. Então, eu lembro do Espada Cortante, cara. Então, era isso. Mas você ainda veio depois. Eu era 80. Então, era isso. Aí era o meu material de pesquisa. De pesquisa. Muito legal. Então, aí, o que aconteceu? Eu fiquei um pouco assim fora da doutrina da Assembleia, porque eu me envolvi muito com o estudo e eu não me prendi muito aos costumes. Então, isso me ajudou, porque aí hoje eu vou na Presbiteriana, eu vou na Batista, eu vou em qualquer igreja, porque eu não tenho aquela coisa de, é mais assim ou mais assado. Até porque a sua pegada também, você fala para todos os públicos, é bem à vontade. Mas da onde surgiu, porque hoje você se destacou e se destaca falando para a família especificamente, mas você fala sobre finanças. Eu acho que assim, o seu, uma expressão em inglês é umbrella, o seu guarda-chuva, ele tem uma amplitude, assim, porque você fala família,
dentro da questão familiar você fala sobre finanças, sobre comportamento e tal. Desde quando surgiu essa pegada para começar a falar com a família? Foi interessante o seguinte, que eu nunca quis pregar para a família. Uau! Não, nunca quis. Eu nunca tive esse pensamento. Aí o que aconteceu? Teve uma irmã que me chamou na época para me pregar sobre filhos, pais e filhos. E daquela pregação pais e filhos, o que aconteceu? Eu fui observando algumas coisas assim, e aí eu montei um estudo. E desse estudo assim, a coisa foi... Mas não é que foi premeditado, não. Foi uma coisa assim que foi acontecendo. Aí eu dava aula, eu colocava 14 itens, né? Aí eu colocava assim, Deus te dá filhos bons e nós estragamos. Eu começava assim. Agora você imagina eu em 80 falando sobre isso. Não, já dá um, Não, já dá um banner assim, já dá né? um banner. Então, Como que é o nome? Como é que é o nome desses banners? Desses, hã? Não, não outdoor, mas você solta uma frase como essa assim, Deus te dá filhos bons, como é que você e nós estragamos. E nós estragamos. Então eu falava assim, ó, o seu filho não veio com vício de chupeta, foi você que colocou. Aí eu falava essas coisas, né? Então, para mim, falar o quê? Por que o seu filho, ele era uma pessoa, depois que ele ia ser não ia se envolver com as outras pessoas, ou como hoje fala muito isso, quando é racismo. Então, por que seu filho é racista? Então, naquela época eu já falava isso, né? Por que seu filho é racista? Porque você, dentro da tua casa, você está comentando com a sua mãe, nossa, mas aquele português ali, hein? Poxa, aquele baiano ali, né? Então, quer dizer, se o seu menino está ouvindo isso com 4, 5, 6 anos, ele vai achar que o baiano, que o português... Aí eu já falava isso dentro do assunto. E essa época nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de 85, 86. É um tabuzão. Era um tabuzão. Não era, mas aí... E Deus sempre me deu essa graça, cara. A gente na brincadeira, e eu tive muito problema na igreja, eu tive que pedir muito perdão na igreja, porque as pessoas não me entendiam. Mas por quê? Por quê? Conta aí. Por causa essas brincadeiras doidas. Eu sempre brinquei assim. E é por isso que eu não gosto de igreja. Às vezes eu não gosto de pregar com filmagem. Porque você sabe disso, que quem está no público está entendendo o que você está falando. Porque hoje cortar, fazer um corte, desconfigura talvez até uma Não, e desconfigura mesmo. Porque você está falando uma coisa ali e quem está ali dentro sabe que você não está com essas... Então, aí o que eu só sei que uma vez eu peguei, fiz uma ilustração assim, sobre o pastor, né? Deus coloca perto do pastor um cara muito ruim, por quê? Ele coloca um cara muito ruim. Por quê? Porque é para melhorar o pastor, é para melhorar fulano, para melhorar ciclano. Aí eu falo assim, né? Que quem que amacia o motor do carro? Não é o motorista, são as peças que a camisa vai subindo e eu olho. Eu falo assim, então quem melhora uma pessoa é a outra pessoa. Uma pessoa ouviu isso, foi lá, ficou chateado, fala para o pastor que eu tinha falado isso, aí tive que pedir perdão. Meu Deus do céu! A outra, usava uma expressão assim, que quem não dá dízimo é trombadinha. Acho que você lembra disso aí. Meu Deus! Aí teve um irmão na igreja lá que chegou e falou assim, poxa, eu não gostei desse negócio de trombadinha. Aí eu surpreendi o pastor, né? Eu falei assim, não, domingo eu peço perdão, porque isso aí foi uma coisa que eu sempre tive facilidade. Eu sempre tive facilidade por causa do meu pai. Meu pai, ele falou um dia assim para mim, ele falou assim, Zé Maria, a gente precisa aprender uma coisa, igreja é de Deus. E se alguém tiver que levar prejuízo, é a gente, não é a igreja. Isso guardei, cara. Então, isso aqui... Então, eu sou assim, ó, se eu sei que eu estou atrapalhando a igreja, se eu sei que eu vou magoar alguém, meu amigo, eu fico assim, desesperado. Você não tem dificuldade de dar ré, né? Mas de jeito nenhum. Seu carro dá ré. Não, meu Deus, eu não tenho esse problema. Eu não tenho esse problema. Sabe por quê? Por uma razão. Porque eu tenho muita convicção no que eu faço. E por eu ter convicção no que eu faço, eu não estou fazendo com segundas intenções, com maldade. Então eu sei disso. Então, como eu sei disso... Isso é seu favor, isso é o seu favor. É meu favor. Eu falo assim, não, cara, para mim, uma igreja lá. Eu dirigia empresários e profissionais liberais. Aí um dia uma irmã chegou para mim e falou assim, Zé Maria, eu estou com um problema, meu pai, ele acabou com a vida dele, acabou com o dinheiro dele, tal, e ele está pedindo para mim, para eu ajudar ele. E eu sou um cara assim, né?
Falei, não Direto. ajuda. Não ajuda. Falei, não ajuda. Falei, ó, seu pai é um traste. Não, mas dentro da área de finanças. Você cuidava. Não, e dentro da área de finanças, ué, porque o cara ele pode ser muito bom pai, mas é um traste na área de finanças, pô. Você sabe disso. Uma área dele é um traste. Aí eu falei assim, ó, você não ajuda ele. Eu vou te aconselhar a fazer o seguinte, você dá uma mesada para ele. Você já viu, ó, ele não tem dinheiro, ele não tem nome, ele não tem nada. O que você faz? Dá uma mesada. Você vai ajudar para ele, ó, pai, eu posso te ajudar com R$ 500. Você já está ajudando seu pai. Camarada, passou um tempo, aquela mulher não vinha mais na igreja. Meu Deus. Aí eu falei, caramba, cadê essa mulher? Um dia, uma irmã me liga, conversando com ela assim, Zé, você sabia que fulana não está vindo mais na igreja por sua causa? E eu era salariado da igreja. Tempo integral. Aí aquilo ali me pesou. Como é que eu sou assalariado? Você não era o pastor da igreja, mas você era tempo integral cuidando dessa área. É isso aí. Aí eu falei assim, meu Deus, como é que a irmã dá o dízimo, dá a oferta para eu magoar ela? Porque eu penso, a minha visão é essa. A minha visão é essa. Cara, o cara ele não prejudica você sabe disso, o cliente dele. Como é que a gente pode magoar e toda hora ficar falando assim, esse crente aí precisa crescer? Ué, escuta, na verdade, ele não precisa crescer, quem precisa crescer sou eu. Eu que sou pastor, eu que sou assalariado. Ele que está pagando para eu crescer. Vou fazer um parênteses aí, né? Da maturidade. Da maturidade, ué. Eu que preciso entender ele. Isso. Rapaz, a hora que ela falou isso, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, você tem o telefone dela? Tenho. Na hora. Falei, minha filha, eu estou sabendo que você não veio mais na igreja por minha causa. Ela falou assim, Zé, é e não é. Eu falei, por quê? Porque você tinha razão. Meu pai me arrepende. Então ela não voltou. Falei de vergonha. De vergonha. Mas aí eu falei assim, ó, eu quero te pedir perdão pela forma que eu te falei. Eu não precisava ter falado daquela forma, tal. Então, o que eu falei estava certo. Mas a forma como eu falei estava errado. Aí, você vai vir domingo? Ela falou, vou. A nossa igreja, naquela época, tinha 1.000 e poucos irmãos, né? Membros. Naquela época, hein? Pra você ver, 2002. Aí eu só sei que falei assim, ó, eu vou ficar esperando você na porta. A hora que eu ver você, eu vou te dar um abraço. Cara, foi muito legal. Que aí a hora que ela veio assim, na outra calçada, eu fui lá. Abracei ela e tal, e ela ficou. Então, mas eu acho que isso aí são coisas que a gente vai aprendendo, sabe? Vai ficando também, usando até um termo que você usou, a gente vai ficando mais maduro, vai amadurecendo também. Mas o púlpito é um lugar que aquele que muito fala, muito se equivoca. É isso aí. Então, a gente pode sim ser pego num tropeço, numa fala, numa expressão. E eu sou muito direto, o meu problema é esse. Eu não sei assim florear. Eu já chego já. Conta para mim aqui, conta para nós assim, uma experiência que você tenha tido, hilária, assim, que você falou, cara, não acredito, não sei se um fora que você deu, ou uma experiência que você tenha tido, assim, que você achou, meu Deus, não pode ser. Eu cometo muitos equívocos, micos e etc. E eu tenho um hábito, nós estamos há 20 anos pastoreando, estamos pastoreando 20 anos aqui na Inglaterra, e eu no domingo, na quinta, eu assim, conto as minhas experiências, conto aquilo, os foras que eu levei. Dias atrás eu estava contando uma experiência, nós temos 3 cultos no domingo. Aí no primeiro culto eu contei uma experiência que aconteceu numa igreja que eu estava pregando, num congresso. Falei, gente, fiz um carão, uma vergonha, olha o que eu fiz e tal. Uma multidão me ouvindo. No segundo culto, incrível, o pastor da igreja que aconteceu a situação da conferência que eu estava mencionando, estava no culto, ele estava passeando aqui em Londres e veio no culto. E como a mensagem é a mesma que se prega em todas as reuniões, eu falei, gente, eu não acredito. Eu contei um testemunho aqui, de um testemunho de manhã, falando de um congresso que eu fui, onde eu passei, eu cometi a maior gafe do meu ministério. E aí o pastor agora está aqui. E contei de novo na presença dele. E ele dizia, não conta não. Foi vergonhoso para mim. Eu aprendi muito naquele dia. Então, conta aí se você lembrar, uma experiência assim que Olha, você... uma que eu achei assim... Eu tenho uma ilustração que eu falo sobre o seguinte, né?
a questão de Elias, né? Então, por exemplo, Elias está 6 meses no Ribeiro, acaba a água. Aí Deus chega e fala assim, ó, vai para o norte que eu vou vai ter uma viúva que vai te sustentar. Então eu brinco com os irmãos, né? Aí eu pergunto assim, irmão, se Deus fala para você que no norte que tem uma viúva que vai te sustentar, como no caminho você vai pensando que é a viúva? O casado que está perto da mulher, uma velha e tal. Mas tem uns que entendem a brincadeira, né? Uma bonita, tal, né? Aí eu falo, não, irmão, se fosse eu, já ia imaginar assim, uma viúva de uns trintinha, todo tal, né? E aí, camarada, eu fui aonde, aquela cidade que é divisa com Foz do Iguaçu, como é que chama lá? No Paraguai? É. Cidade Leste? Então, mas no Brasil não é Cascavel, Não. Aí eu esqueci aquela cidade. Não, Foz do Iguaçu está no Brasil, Então, Cidade Leste, Paraguai. então, mas aquela cidade que a gente... Terezinha do Itaipu? Não, a cidade que a gente está aqui e vai para oh meu Deus, a divisa do Paraguai. Qual é a divisa do Paraguai? Quando a gente está ali no Paraná e vai para o Paraguai. Eu esqueci o nome lá daquela cidade. Meu Deus. Não, por Foz do Iguaçu? Não, ou por outro lugar? Não, por Foz do Iguaçu, você sai de Foz, cruza a ponte e vai para a Cidade Leste. Então, mas essa cidade do Brasil, qual que é? Foz, pô. Não. É isso mesmo. Foz do Iguaçu. Essa mesmo. Aí eu tô lá na igreja, essa mesmo. Aí eu tô lá na igreja, aí o que acontece? E eu pego um casal e tem uma loirinha lá. Aí eu faço essa brincadeira. Eu falei assim, ó, se fosse uma viúva, como você pensava que era viúva? A igreja toda começou a cair na gargalhada, cara. Aí ele, uma novinha e tal. A mulher dele era uma viúva de 30 anos, cara. Não, ainda bem que foi bom, né? Mas olha, eu não sabia onde ia a cabeça. Meu Deus do céu! E você descobriu só depois? Não, aí na hora. não. Depois eles falaram, né? Mas na hora, mas aí eu entendi porque que a igreja toda deu risada, né? Meu Deus do céu! A outra foi também, terminou o culto lá, Aí o que aconteceu? Um dos rapazes que trabalha comigo trouxe um cunhado dele lá. Zé, meu cunhado, né, terminando, assim, querendo, tá com problema com a mulher, tá querendo separar, não sei o quê, papapá. Aí comecei a conversar com ele e tal, não sei o quê. E aí aquelas coisas, sabe? Não, porque é assim e tal. Aí no meio da conversa eu descobri que eles são separados segundo casamento. E aí o cara é assim, tá. Aí eu só sei que eu, falando aquelas coisas todas, aí eu falei, quer saber do negócio? O que você está querendo? Você está querendo arrumar outro filho com essa e arrumar outra mulher? É isso que você está querendo? Meu, você já está na hora de você. Está na hora de você já. Você já é marmanjo, cara. Pelo amor de Deus. Ou você. Aí eu já peguei. Pá! Só que aquele dia, Deus me deu um discernimento, sabe? Eu não saí junto com ele. Eu não sei. Eu falei assim, eu não sei como é que esse cara reagiu a isso. Meu filho. Não, eu deixei ele embora. Não, deu um discernimento. Pelo nível do vermelhão que ele ficou, eu falei, deixa ele embora. Pois você acredita? Depois eu encontrei com o irmão, ele falou assim, Zé, ele saiu tão nervoso aquele dia, que se ele te pegasse lá fora... Aí ele falou assim, mas você acredita que ele acordou? Ele falou assim para ela, o pastor tem razão, vamos arrumar a vida. Você vê como são coisas assim, né? Que a gente não espera, né? Nós não esperamos, né? São coisas do ministério que acontecem. Né? Não, mas você tem uma... Quem não te conhece, vale a pena escutar as mensagens do pastor José Maria, vale a pena. É um cara que tem andado assim, muitas nações, e assim, os grandes congressos, na verdade, assim, congressos de família, congressos de lideranças, ele transita em vários ambientes assim super saudáveis e, enfim, e vale a pena você escutar porque você dá risada, chora, se quebranta, é muito legal, muito bacana. E na área das finanças também, você fala muito sobre educação financeira.
eu acho assim muito legal as coisas que você ministra e tal, porque o pastor, por si só, na sua própria natureza, já tem a fama, né, aspas, né, de estar falando em dinheiro, falando em recursos, e já vai pedir dinheiro, já vai pedir não sei o que e tal. Quando vai falar, vamos falar sobre prosperidade, vai falar sobre dinheiro, vai pedir dinheiro e tal. Enfim, a gente sabe, inclusive na nossa profissão também lógico, tem de tudo, né? Em todas as profissões tem de tudo. Mas você fala sobre finanças de uma forma muito leve e, ao mesmo tempo, extremamente precisa e tal. Nessa andança sua, assim, o que mais tem pegado? Assim, o que você tem percebido e qual é a sua palavra que você está liberando sobre essa nova geração aí sobre finanças? Olha, o que a gente percebe hoje, e você também está percebendo, a gente percebe assim hoje uma procura de pessoas indo para a igreja, não para dar, mas para receber. Eu quero ir numa igreja que tem estacionamento, eu quero ir numa igreja que tem uma escolinha boa para os nossos filhos. Não sei. Sim. Então, quer dizer. É uma igreja, entre aspas, consumidora. É isso aí, quer dizer, poxa, ele não está indo lá, ele falou assim, não, eu vou lá porque eu sou do Senhor e se ela estiver precisando de alguma coisa, eu quero ajudar. Não que seja ruim. Não. Né? Não. Mas veja bem, mas a prioridade do camarada é ele quer sentar, ver se tem um ar-condicionado. Poxa, aonde é que a gente quer ensinar, aonde nós estamos ensinando? É que as pessoas precisam ensinar que você é uma própria oferta a Deus. E é nessas igrejas que você vai às vezes e você tem condições e ela não tem um ar-condicionado, se Deus te colocou ali, não é para você ficar nervoso que está com calor. Poxa, você pode proporcionar uma bênção para aquela igreja. Você vai numa escolinha de crianças, às vezes você sabe disso. É que a sua aqui, graças a Deus, mas você vai em um lugar que aquela salinha quente, as mulheres não têm nem material para dar aula. Então, quer dizer, poxa, não, aqui não é bom para os meus filhos. Poxa, mas por que você não faz tornar bom? Ok. Você entendeu? E às vezes a pessoa tem condições, não é? Nós não estamos falando para quem não tem. Então eu acho assim, que as pessoas estão procurando. E outra coisa, o meio pentecostal, ele teve um viés assim de oferta, de procurar muito a oferta quando se está precisando. E a pessoa, a madura, até como você falou domingo, eu acho que ela tem que dar oferta independente se está precisando de comprar cadeira, se está em construção. Eu sou dizimista, para mim não importa se está construindo. Eu sou ofertante, não importa se está... Então veja bem, quando toda a igreja entender esse princípio, se você é fiel na oração, se você é fiel nos seus PGs, na sua célula, você tem que ser fiel nisso. Escuta, você deu oferta daí, por quê? Porque isso é um relacionamento que eu tenho com Deus, não é com a igreja, não é com a cadeira. Então, por isso que se torna leve. As pessoas falam, eu já tive muitos lugares que as pessoas não foram no primeiro dia no meu seminário, não foram, porque viram que foi falar de dinheiro. Eu não gosto assim, quando fala assim, vai falar de finanças, eu não gosto. Por quê? Porque tem muita gente machucada na igreja. E aí o que acontece? Aí a pessoa não vai no primeiro dia, aí os amigos ligam para ela e falam assim, ele é diferente, aí eles vão no segundo, e já muitas pessoas me procuraram e pediram perdão. Falou assim, eu pensei que você fosse igual, porque eu gosto de ensinar a pessoa a ofertar na igreja, ser fiel no pastor. Você conhece, você sabe como que nós somos. Por quê? A Bíblia, ela quer que a pessoa seja fiel. Então, isso daí, Deus tem me abençoado muito, 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 muito. É trazer, assim, um beabá na área financeira. Como você falou, quando a gente fala de família, não tem como você desvincular família de dinheiro. Aí, eu trabalhei em engenharia industrial em tempos e métodos. Então, o que Deus ele me deu essa oportunidade para quê? Para que eu pudesse trabalhar com cálculo de pessoal, uma empresa quantas pessoas precisam, cálculo de investimento. Então, por exemplo, a pessoa vai comprar uma máquina nova, aí a gente faz um estudo para saber quantos anos ela é o tempo de amortização. Então, isso aí foi algo que eu trabalhei. Então, aí o que acontece? Aí, quando eu comecei a dar o seminário de finanças, aí eu coloquei aquela aula de planejamento, que eu dou gasto fixo, gasto variáveis, porque você pode ver que ninguém fala sobre isso na igreja, nessa área de finanças.
Então Deus me levou a isso. E quando Deus me levou a isso, que eu fui para a Americana, o pastor falou assim, ó, eu estou querendo começar aqui um trabalho de empresários e profissionais liberais. Então, por isso que a gente tem um leque hoje, que a gente fala sobre... Mas só que assim, o meu trabalho, quando eu vou falar para empresário, quando eu vou falar de dinheiro, não é aquela motivação do dia que o cara vai dar. Não, o meu ensinamento, ele é um ensinamento gradativo. Tanto que nas igrejas que eu vou, eu falo assim, ó, é uma experiência de 1 ano. Por quê? A pessoa ela precisa ser fiel. Janeiro, fevereiro, março, abril. E é isso aí que a gente tem muito assim, a gente tem muito... O feedback é muito bom É sobre muito isso. bom. É Inclusive muito... você esteve agora, passou em várias das nossas igrejas, passou na Espanha, nos 2 lugares, na Madrid Isso. e Barcelona, passou em Portugal, aqui na Inglaterra, Suíça, né? também na Suíça, aqui na Inglaterra já esteve em Birmingham, em Bournemouth, Norte, né? e no norte, e agora vai estar com a gente aqui na Matriz, e ainda vai estar em Goole, e vai estar aqui, Peterborough, e vai estar na Matriz no final de semana. Uma das coisas assim que eu admiro no seu trabalho, e já né, a gente está junto já há muito tempo, eu conheço você há muito tempo, sua família, tive o privilégio de pastorear sua filha e o seu genro, uma das suas filhas, né, e o seu genro. E uma coisa que eu sempre notei com você, com você propriamente dito, é que você é um cara constante. Você é um cara constante. Eu te conheço há 20 e poucos anos. Então, quem te conheceu, há 25 no mínimo. Aí, quem te conheceu há 23, 25 anos atrás e te conhece hoje, ou te vê hoje, vê que você é um cara que constante. Você não é um cara que tá up e tá down, você não está lá em cima, daqui a pouco lá embaixo. Você é um cara que mais de 20 anos que eu te conheço e eu vejo que você é um cara constante e tal. A que você atribui essa sua constância? Eu estou dizendo aqui, ó, constância ministerial, financeira, familiar. Você tem uma família maravilhosa, seu filho está super exitoso, suas meninas. Inclusive hoje, o Aldair estava falando que a sua caçula estava toda feliz que recebeu uma promoção e tal. Ela estava mais feliz pelo elogio dos chefes do que o dinheiro. Impressionante, achei. Então, isso é uma coisa assim, eu pastorei uma delas, conheço bem, né, o seu genro, conheço bem a sua casa e eu vejo que eles estão, né, rendidos a isso, assim, o que você, rendidos a essa visão, né, de amor por Cristo e tal, a que você atribui essa sua estabilidade, essa coisa bem, assim, eu posso dizer, bem horizontal. Assim, a gente vê que é uma coisa que não tem... É muito legal, há 20 e poucos anos que eu te conheço. A que você atribui isso? Olha, bom, em primeiro lugar, eu acho que isso aí é algo de Deus, né? Em primeiro lugar, e também o pastor Antônio Campassi, porque a gente começou junto. E o que me chamou muito a atenção no pastor Antônio Campassi foi essa questão assim de servir. Servir. Então, por exemplo, eu saí muito cedo para pregar. E tudo comigo foi assim, muito, como que fala? Imediato. Foi rápido. Foi rápido. Então, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos... Precoce. Precoce. Eu fui para os Estados Unidos em 99, quando ninguém falava... 99, para pegar um visto para a América era super complexo. Então, não, ninguém nem falava para ir para lá. Eu já comecei a ir pregar lá em 99. Então você vê que comigo foi uma coisa assim e tal. Então, por exemplo, eu já fui lá 60 vezes. Uau. Então, eu já te vi lá algumas nossa, um dia até você fez a janta para nós lá, lembra? No Cleverson? Então veja bem, ó, primeira coisa, ó, eu não sou um cara de sonhar. Repete. Não consigo sonhar. Você não consegue sonhar? Não consigo, cara. Sério? Não consigo sonhar. Eu não consigo sonhar. Uau, Deus vai me levando, cara. Você acha que eu nunca sonhei estar aqui. Nunca sonhei. Nunca. Eu lembro em 82 que lá o pastor Marcelino, em Santo André, fazia aqueles congressos maravilhosos, e o pastor Gesiel Gomes, e o Mauro Ferreira. Lembra do Mauro Ferreira? Mauro Ferreira. Eu sou do tempo do Mauro Ferreira, do pastor Uriel. Quem não conhece Mauro Ferreira, Mauro Ferreira foi das Assembleias de Deus do Estado do Paraná. Paranaguá, né? Era do Paranaguá, e era do Paranaguá, e Mauro Ferreira
o senhor o recolheu de uma forma, foi terrível, foi um acidente, É né? isso mesmo. E você sabe que tem uma experiência maravilhosa sobre Mauro Ferreira, do ônibus que estava atrás. Você soube dessa história? Não. Do ônibus que estava atrás, que foi um acidente automobilístico. O ônibus que estava atrás, ou seja, a pessoa que estava sentada na primeira poltrona e que viu o acidente, quando o ônibus parou, aquela coisa toda, ela sai correndo e diz, contando para os outros que havia tido alguém que estava sendo levado, um ser de branco, ela não soube explicar como e tal, que saiu daquele carro. Ela falou, alguém saiu voando desse carro, levando uma pessoa e tal, só que sem entender e tal. E aí depois, passado alguns minutos, horas, né, descobriu que Maurinho Ferreira estava sendo... Mas ele era demais, ele era demais. Ele era fora do seu... Eu tenho uma mensagem que eu escutei do Mauro Ferreira. A graça? Não, é que ele fala sobre o pecado, ele fala sobre o pecado e o arrebatamento. E ele dá um testemunho de uma ave de rapina que ela está comendo uma carniça, né? Um boi que está morto na água e ela está em cima comendo, só que daí vem eu nunca me esqueço, sabe que quando eu escutei essa mensagem foi... 80 e pouco. Fita. Você escutou a fita. A fitinha. Tá. E ele falou assim que nunca me esqueço disso. E aí essa ave de rapina, né, um urubu, estava comendo ali aquela carne putrefacta, aquele animal estragado e tal, só que a alguns metros tinha tipo uma cachoeira, alguma coisa assim. E quando o urubu viu a cachoeira assim e tal, tentou voar, né? Só que ela estava tão as garras dela estavam tão, aquela carne podre, ela estava tão presa ali, que aí quando aquele animal cai, ela cai junto e tal. E ele estava fazendo uma aplicação justamente assim, que é assim, você vai se alimentando do pecado, vai se alimentando, não vai percebendo, vai colocando as unhas. Cara, assim, é muito forte essa palavra que e eu lembro de Mauro Ferreira. Só continuar lá, você falou Gilmar Santos, Gilmar Santos não, Gilvan Rodrigues? Não, pastor Gesiel Gomes. Gesiel Gomes. Então, inclusive falei com ele na semana passada, com o Gesiel Gomes. Semana passada. Então, uma dessa do Mauro, no ano que ele morreu, em janeiro, ele estava comigo. Uau! E sabe qual foi a mensagem que ele pregou na igreja? Eu estou com saudades do céu. Caramba! Quando foi, acho que em março ou abril, eu recebi a ligação que ele tinha ido. Então, aí o que acontece? Aí lá, eu via eles falando isso. O pastor Gesiel Gomes falava assim, semana passada eu estava no Mato Grosso. Hoje eu estou aqui. A semana que vem eu estou em Porto Alegre. Aí eu falava, uau! Falei, meu Deus do céu! E aquela época, aquela congressão assim, a gente ia na sexta-feira, porque lá fazia no carnaval. Era sexta, sábado o dia todo, domingo o dia todo, segunda. A gente ficava na igreja direto. Aí eu só ficava assim, falava, o outro vem, e eu falava, meu Deus. Agora, um dia foi impressionante, foi 2005. 2005 foi impressionante. Porque eu saí daqui no começo do mês, quando foi no final do mês eu estava em Miami. Eu falei, meu Deus, mas então, quando que eu ia sonhar isso? Entendeu? Então veja bem, o que acontece? A gente foi muito assim na época, treinado para servir, para fazer. Eu fui de escola dominical, então não tinha aqueles negócios assim, sonhar grande. A gente sonhava com os irmãos ali, a gente queria crescer ali. Que sonhar grande o quê? Não tem sonhar grande, não. Eu não consigo sonhar. A Thaís, o Zorani, meu filho, não, pai, você precisa sonhar grande. Não consigo, não tem esse negócio. Mas você vive o grande. Mas eu vivo o grande por causa disso. Então, é assim, e eu sou muito... Eu falo muito isso, né? O problema das pessoas hoje na igreja são mensagens motivacionais. Então, veja bem, a igreja muitas vezes ensina e provoca um sentimento hoje. Por exemplo, qual que é a doença do século hoje? Que a turma fala, a doença do século hoje é... Ansiedade ou depressão. Então, mas a ansiedade é pecado, não é doença. Mateus fala, se eu vou ficar ansioso se eu não crer que o meu Deus ele vai suprir minha necessidade. Então, a ansiedade hoje ele não é pecado, ela não é doença, ela é pecado, porque as pessoas estão ansiosas. Aí ele vem para a igreja, esse cara vem para a igreja, aí o Zé Maria ajuda a ansiedade dele.
conta 10 dias. Você imagina um cara que é ansioso, eu chegar para ele e falar assim, ó, conta 10 dias. Meu amigo, acabou. Acabou. Veja, se o camarada... Então, o pregador, em vez de curar a ansiedade dele, o que eu estou fazendo? Eu, em parte, discordo, tá? Não. Eu acho que assim, porque eu sou um cara também que... Eu sou um autêntico sonhador. Eu sou um cara que... mas nem todo mundo é igual. Não, claro. É isso aí, claro. é evidente. Porque precisa ter. Isso. Ué, porque se não tiver esse, como é que faz? Não, inclusive você vive... Então, você vive o extraordinário, isso. mas você não necessariamente sonhou isso. Não sonhei. Mas eu acredito muito que nós, no entanto que tem coisas que eu recebo coisas de Deus hoje que eu nunca sonhei. É isso. Óbvio. Tem coisas que, lugares que eu vou, que eu participo, onde estou pregando e tal, eu nunca sonhei. Eu falei para um amigo meu dias atrás, acho que eu até compartilhei com você, que eu não tenho um lugar que eu deseje pregar. Aquele lugar, eu quero ir pregar e tal. Não, eu não tenho. Assim, todos os lugares assim que eu tive no meu coração, assim, o Senhor me abençoou, me levou até esse lugar e tal. Mas eu não quer dizer que eu não sonhe com, não necessariamente pregar num lugar, mas que eu sonhe com coisas melhores, com uma... eu sou um sonhador, eu sou um sonhador. Então, mas eu vejo assim, ó, qual que é a diferença minha e sua? Você é um líder, eu não sou. E o líder tem que ser assim. Por quê? Porque você tem que dar uma palavra, para quê? Porque você tem pessoas que te seguem. Ok? Eu já sou o quê? Eu já sou aquele camarada que quando eu vou na igreja, eu já ensino a prática para eles viver o dia a dia. Então, eu completo você. Como uma caixa de ferramenta. É isso aí, eu completo você. Então, por exemplo, eu chego lá e falo assim, ó, qual que é o problema teu? Se você sonhar o sonho de Deus, amém, é José e você sai bem. Se você estiver sonhando o teu sonho, você vai ficar frustrado. Vai acarretar um problema. Aí eu concordo. Aí vai acarretar outro problema para ele. Aí eu concordo. É isso que eu estou falando, vai acarretar outro problema. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa assim, porque eu fui muito assim, né? Eu fui muito assim, as minhas orações é servir, Senhor, olha, o Senhor sabe o que é melhor para mim. E a gente vai, então, aí dentro disso daí, o que acontece? Como eu não sou, aí, por exemplo, outra coisa, a questão das vezes a pessoa fala assim, nós vamos ser ricos. Todo mundo vai ser rico. Então, por exemplo, eu tenho promessa, eu sou rico. Então, o que aí eu ensino isso, né? Até hoje acho que eu vou falar sobre isso. Então, por exemplo, eu sei a minha medida. Eu sei a minha medida. E é o que você falou. E eu, com a minha medida, por quê? Porque Deus está me mantendo, eu entendi o meu lugar no reino. Acho que essa é uma... Você entendeu? Essa é uma resposta super bacana. Eu entendi. Por exemplo, eu não sou pastor de igreja. Não sou pastor. Inclusive já teve pastor que falou assim, ó, eu vou te dar a maior congregação do campo. Eu falei, não, querido, se você me der a maior congregação, eu vou ter problema, o Odaísa vai ter problema, a tua igreja vai ter problema e você também vai ter problema. Então, acabou, entendeu? E é verdade. Por que você acha que tem pastor que está tomando conta de igreja e não cresce? Porque ele não é chamado para isso. E outra, itinerante. Hoje nós estamos vendo muito isso, né? Hoje nós estamos vendo isso. É muito itinerante que está abrindo igreja. E eles não são pastores. Porque eles continuam como itinerante pregando... A cabeça é itinerante. Não, tudo. E a pregação dele também no púlpito é. Aí ele termina o culto, ele não consegue ficar lá com 1000 pessoas. Ele vai embora. Ele é itinerante. Então eu falo isso. Não que eu não vou dirigir uma igreja. Mas para eu dirigir uma igreja, Deus precisa mudar o meu coração. Até eu brinco na igreja, né? Por que eu não dirijo igreja? Porque eu não tenho paciência com crente ruim. A turma dá risada, né? Aí a turma, irmão, como a igreja só tem crente ruim, então você vê que eu não tenho. Aí eu falo isso, irmão, se eu for dirigir igreja, até eu, vai ter dia que não quero ir na igreja. Até eu. Porque é isso. Então aí, ó. Então, por que você veio desse jeito assim, ó? Porque eu tenho convicção que esse é meu lugar. E como esse é meu lugar, as coisas vão... Porque eu comecei a escola dominical, gente. Como é que um cara que começa em escola dominical tem em Londres? Deus... Eu acho que eu sou da seguinte opinião. Tem coisas que eu sonho
e Deus faz realidade, e tem coisas que outras pessoas sonharam para mim, Isso. ou sonharam por mim, É. ou me viram lá, Isso. e Deus ouviu o clamor dessas pessoas, ouviu. Eu sou fruto do que papai orava, do que minha mãe Isso, orava, então eu do que também. muita gente creu e orava e tal. Tá, Zé, para terminar aqui, eu ficaria aqui batendo papo aqui, mas enfim, Legal. eu queria que você desse um conselho aí. De repente tem um jovem que está recém-casado, ele está formando a família e tal, e é crente, é um homem de Deus, é um meninão de Deus, é uma menina de Deus, ou seja, um casal de Deus, mas precisa de um conselho na área financeira. Qual é a tabela que você dá aí para eles, ou aquele grão de ouro que você dá para a vida desse casal? Olha, Jesus disse assim, olha, todo pois aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, eu vou te considerar você como um camarada pé no chão. A primeira coisa, quando a gente fala a respeito de área financeira, é o seguinte. É uma coisa que todo mundo fala, né? Você não pode gastar mais do que você ganha. Então, Parece óbvio, mas não é. mas não é. Então deixa eu falar uma coisa para você. Você que vai casar, empresa, é tudo igual, tá? É beabá. A primeira coisa que vocês precisam entender e saber da sua área financeira é custo fixo. O segredo está tudo no custo fixo. Você vai casar? Beleza. Você vai montar uma empresa? Ótimo. É tudo igual. Vai montar uma igreja? A igreja tem um pouco de diferença, por quê? Eu sempre falo isso, né? Que o tesoureiro ele tem que ser 50% administrador e 50% espiritual. Porque Deus ele age com milagre na igreja. Então, quando Deus usa o pastor para falar uma coisa, tem hora que o tesoureiro não pode falar não, porque é Deus e acabou. É um tempo de fé. Não, é de fé. Então mas não pode ser sempre. Não pode ser sempre, entendeu? Então mas o tesoureiro ele tem que ter essa sensibilidade. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo simples aqui. Você ganha 3 mil, ok? E você 3 mil dólares, 3 mil, vamos pôr 3 mil. 3 mil pounds. O que você, aonde você estiver aí. Ienes. Então, 3 mil ienes não é muito, não. Então, não, tá. Agora, 3 mil lá na Suíça é muito. 3 mil francos? Ok. Então, vamos lá. Então, vamos supor que você ganha 3 mil. O que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é tirar o dízimo. Ok? Isso aí você tem que fazer. Isso não é custo fixo. Isso daí já é algo que nem é seu. Então, a primeira coisa, você tira o dízimo. Zé Maria, eu estou ouvindo muita gente no YouTube falar a respeito do dízimo, que é do Antigo Testamento, e é lei e tal, não sei o quê. O que você tem para falar para mim? O que eu tenho para falar para você é que o dízimo, quem lançou foi Abraão. E nós somos descendentes de Abraão, ok? Então, eu dou dízimo porque eu sou descendente de Abraão. A gente não é descendente da lei nem de Moisés, ok? E outra coisa, quando você dá o dízimo, tem uma promessa para quem dá. Então eu dou o dízimo por causa disso. Agora, eu gostaria, esse pessoal que está ensinando que não é para dar o dízimo, eu gostaria de que eles ensinassem para a gente onde é que ele aplica. Né? Ué, se não é para dar o dízimo na igreja, eu gostaria de saber onde é que ele está dando. Porque eu considero que ele está dando em algum lugar. Então vamos lá. Você ganhou 3 mil, então você vai tirar os 300, ok? E você pode tirar um pouco mais, porque você vai ter oferta também. Quanto que é o teu aluguel? Vamos imaginar que o seu aluguel é 1.000. Ou aluguel ou a prestação ou da prestação, casa. a habitação, né? A habitação é 1.000. Então, quer dizer, você é dos 3 menos 1.300. Então, esse 1.300, você precisa entender que você não tem dos seus 3 mil. Aí, como você é casado novo, tal, tranquilo, então te sobrou quanto? 1.700. Quanto que você vai gastar de comida? 700. E aí, o que você vai gastar com celular, não sei, condução, tal? Vamos colocar aí mais 1.000. Então, veja bem, 2.300 é fixo. Então, você não pode gastar mais. Até 2.300, quando você ganhar, você sabe que 2.300 é fixo. 3 mil ganhando, 2.300 é fixo. É fixo. Então, por exemplo, na primeira semana, quanto você recebeu? 1.000. Você não pode gastar nada.
Na segunda semana, quanto você recebeu? 2.000. Não pode gastar nada. Esse gastar nada é assim, é comprar uma camisa, nada. Porque já está comprometido com o teu aluguel, já está comprometido com a tua comida e com o teu celular. Pronto, terceira semana, 3.000 você recebeu? Dos 700, aí você pode fazer alguma coisa. Agora, dentro desses 700, aprenda a guardar pelo menos dos 700 que sobra, tá? Não dos 3.000, mas dos 700 que sobra, guarda 10%. Ok. Então presta atenção, você que vai montar a empresa, por que esses camaradas que montam a empresa aqui em Londres, Estados Unidos, eles quebram? Justamente por quê? Porque eles começam a receber um dinheiro muito alto e esquecem que tem conta para pagar. Ué, a conta vai chegar. Então, o meu assim, ó, é prático. Você tem que descobrir o seu gasto fixo. Descobriu o seu gasto fixo? Você acabou. Primeira semana, quanto que você ganha? 1.000. Não gasta, porque é 2.300. Segunda semana, 2, não gasta. Terceira semana, 3, aí os 2.300. Aí você está tranquilo, você não vai ficar endividado, ainda você vai ficar, aí você pode crescer. Zé Maria, mas e para mim no restaurante? Vai cada 2 meses, ok? Ah, mas eu queria comer uma picanha. Compra miojo com gosto de picanha. E, pela fé, come a picanha. Mas você não se envolva. Outra coisa, se você é um cara que você não é controlado, não tenha cartão de crédito. Ó, isso é uma deixa. Eu já ensinei muita gente a fazer isso. Porque o cartão de crédito, primeiro que o dinheiro não é seu. O dinheiro é da instituição. Pode se tornar E o crédito, o dinheiro não é dele. O dinheiro não é dele. É da instituição, é do E banco. ele fala todo dinheiro, eu tenho um cartão de 15.000. Não é seu. Não é seu. Agora, utilizou, é seu a dívida, é sua dívida. É isso aí. Utilizou é sua dívida. E se utilizou, já não é mais 15, né? Depende do Não. banco, já não é mais a 15. Então, se você não tem condições para usufruir, ou seja, perdão, para administrar esse dinheiro que está no cartão, eu acho melhor não ter o cartão. Agora, é claro que quem mora na Europa, tudo é o cartão de crédito. Né? Então, tudo é o cartão. Nos Estados Unidos também, mas na Europa... No Brasil também agora já está assim. Tudo é cartão. Se você vai alugar um carro, você precisa do cartão. Não, mas eu digo assim, não o crédito. Você pega o cartão que é débito automático. O débito automático, né? Porque hoje você tem um cartão de débito automático, certo, né? não, mas o cartão de crédito, pelo menos aqui na Europa, tudo você precisa do cartão de crédito. Certo. Porque eles precisam, por exemplo, se você vai fazer uma alocação, eles precisam sim. reter tal. Se você precisa fazer tal coisa, usa no cartão e tal. Aqui não tem prática de cheques. Então, mas nós estamos falando aqui para quem não sabe viver dentro do salário. Então, por exemplo, se você não pode viver dentro do salário, você não pode ter um cartão de crédito. Ok. Porque aí te prejudica. Porque o cartão é para quem sabe. Então, você fala assim, ó, você vê que eu sou do mesmo jeito. Porque, primeiro, também quem me ajuda muito é o Daísa, né? Porque quando você tem uma mulher que controlada, tal, então isso aí vai bem. E outra coisa, meu carro novo, para vocês terem uma ideia, ó, carro zero, eu só tive com 53 anos. Eu não tive carro novo com 30, com 40, não. Então o que acontece? Meus carros sempre foram velhos, a minha casa sempre foi simples. Então, por isso que eu vivi dentro dessa minha realidade. Então, às vezes a pessoa não entende isso. E é aquilo que você falou, se eu vivo dentro da minha realidade, Deus vai acrescentando. Só que você é um cara próspero, você conseguiu dar a bênção para os seus filhos estudarem, os seus filhos todos, né, tiveram a experiência de estudar e a experiência também de morar fora, casaram bem, estão vivendo bem, mas eu sei o quanto você ajudou os seus filhos e a gente sabe que no Brasil, para ajudar um filho numa universidade e tal, uma pancada. Então, né? a Ellen, eu consegui ajudar, né? Por quê? Porque foi quando Deus, eu saí para trabalhar na obra, e aí o que acontece? Aí Deus foi me abençoando e eu paguei. O Vinícius, na época, a empresa dele ajudou, mas o que eu fiz? Aí eu peguei, quando ele foi comprar o apartamento, eu dei o mesmo valor. E a Thaís também. Quer dizer, você não conseguiu ajudar na época? Não, mas depois. Mas depois você deu. Pô, que legal isso. Porque eu quis. Porque eu acho. Porque é assim, né? Eu acho que a gente tem. Lá em casa, a gente tem esse segredo também. A gente tem uma união muito grande. Meu filho, o Zorani, né, com a Thaísa, o Marcelo com a Ellen. Um beijo para a Zorani, um beijo para a Thaís. Para todo mundo, né? Eu tive o privilégio de pastorear esse casal maravilhoso. Zorani é um cara incrível, Thaís
incrível, tem uns filhos maravilhosos, Então, são preciosos. Então, vê, a gente lá, o Vinícius, eles, assim, dinheiro com a gente eu costumo falar que é um só, né? Como a gente abençoa, eles também abençoam a gente na época da pandemia também. Ixi, então, lá, e é isso aí, sabe? E é isso que vai fazendo a nossa família ir crescendo e prosperando. Legal. Zé, qual que é o seu conselho em relação a emprestar dinheiro? Olha, eu vejo assim, emprestar dinheiro é só para o pai e para a mãe. Emprestar? Só para o pai e para a mãe. Porque se não pagar, tá pago, entendeu? Se eles não te devolver, tá pago. Já tá pago. Não, tá pago. Não, eu acho assim, olha, tem que ter critério. Bom, a Bíblia fala que é bom você viver dentro do que você vive. Agora, você tem que saber para quem que você empresta, como empresta, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que quando você empresta um dinheiro para alguém que está precisando, você não pode cobrar juros, né? Agora, você está vendo que um cunhado teu está fazendo uma casa de 1 milhão do dinheiro que você está aí, aonde o país que você está, o cara está investindo. Então, você não pode, você pode emprestar para ele e cobrar uns juros. Por quê? Porque o dinheiro que ele vai pegar seu é investimento. Agora, que é muito difícil, é melhor para você, porque o que acontece é o seguinte, quando você empresta o dinheiro, depois você perde o amigo e perde o dinheiro. Então é melhor só perder o amigo. É melhor perder só Só um perde amigo. o amigo e não perde o dinheiro. Porque depois você vai perder, depois você vai perder os dois. Ai, ai. Para terminar, eu já falei terminar acho que umas 10 vezes. Um conselho que você daria. Porque essa questão do empréstimo, né? Eu vejo aqui, a gente está aqui há muitos anos, eu vejo pessoas escravas do empréstimo que fez há 15, 20 anos atrás. Não, mas o honesto ainda vai pagando, né? É. O problema é que quando você pega um cara que ele não. Então, mas aí entra a questão disso que nós estamos falando. É viver dentro da sua realidade. É isso que nós estamos falando. Viva dentro da tua realidade. É porque tem pessoas também que contam para ele uma história seguinte. Ele está lá no Brasil e fala, não, vamos lá para a Inglaterra, os Estados Unidos, lá está rastelando. Você vai ganhar lá, por hora, você vai ganhar 15 pounds, vai dar 15 pounds, vai dar em reais, vai dar... 90 reais. 90 reais? É 90 reais. 1,5, ó, 15 reais, 90 reais. Você vai ganhar 90 reais por hora. Se você trabalhar por hora, se você trabalhar 10 horas, cara, você vai ganhar 900 reais por dia. Aí ele soma aquilo ali. Então, mas só que ele está pensando assim, né? Que ele vai morar no Brasil. Ele vai dormir, à noite ele vai para lá. Ele vai dormir. Então, e eu acho que tem muita gente equivocada em relação a isso. Eu não estou dizendo que aqui ou no exterior, no geral, não é uma bênção. Inclusive, eu tenho minha opinião sobre o que o Brasil está vivendo nesse exato momento, e não é fácil. Mas você tem que colocar na balança. E às vezes tem pessoas que fazem um sacrifício enorme pensando nisso, sem colocar o pé no chão, faz um empréstimo pesadíssimo, pega dinheiro da mãe, da tia, do vizinho. Não, eu chegando lá... eu pago. Eu pago. E quando chega aqui... Aí ele vai ver que não é a realidade. Não, para dormir aqui, ele vai ter que pagar um aluguel, ele vai ter que ter um depósito. Né? Se ele morar sozinho num quarto, ele vai ter que dar depósito para morar, 1 semana ou 2 antecipada. Se ele for alugar uma casa, ele vai ter que dar mais semanas antecipadas. Quer dizer, tem toda uma situação. Então, eu queria encorajar você que quer vir para o exterior, procure informações com pessoas sólidas, inclusive gente que já cruzou o oceano e que pode te dar uma opinião sólida, uma opinião correta. Eu já tirei gente aqui, literalmente, da rua. Eu já tirei gente da rua, que não tinha onde morar, não tinha onde dormir. Já chegou gente aqui, que chegou aqui na igreja, o culto acabou e a pessoa ficou lá no café. E aí alguém me falou, pastor, tem uma pessoa lá no café, mas o que a pessoa está precisando de oração? Tal? Ela disse que vai dormir no café, porque não tem onde dormir. Mas como assim? E com um bebê. E com um bebê no colo, com um bebê. E eu lembro que eu saí desesperado, vim para cá, tentei falar com a pessoa, o que aconteceu? Eu falei, não tem lugar para ficar, fui enganada, eu tinha um pensamento sobre aqui, é outro. Eu falei, mas tá 0 grau.
né? Tava com eminência de neve. Falei, meu Deus, e aí pegamos ela, levamos ela para uma casa de uma pessoa e tal. Mas é assim, sem noção mesmo, sabe? Dentro disso que você fala, Estados Unidos também é igual, né? Em todos os lugares. Então, hoje você tem internet. Você quer ir para tal país? Entra na internet, procura aluguel de casa, procura custo. Você mesmo vai ter tudo isso hoje. Agora, você quer vir para o exterior? Eu tenho uma experiência que nós viajamos muito para o exterior. Venha sem dívida. Compre a tua passagem, paga. Nem que for demorar um pouquinho mais para vir. Mas venha sem dívida, sem dívida, zerado. Porque provavelmente aqui você vai fazer dívida. Então é melhor você vir sem dívida. Agora você vem com uma de lá, ainda faz outra aqui. Quem é que aguenta? Quem aguenta. Mas olha, a gente. Mas o segredo mesmo é a gente contentar com aquilo que Deus deu. E eu sou uma pessoa assim que eu sou muito equilibrado dentro do que Deus me deu. Outra coisa, e eu me alegro com as pessoas quando elas crescem. Então, a minha vida é essa. Então, celebrar os outros. É celebrar os outros, é isso aí. Então, o que acontece? Então, eu celebrando os outros, o que acontece? Deus vai me abençoando. Mais ainda. Mais ainda. O apóstolo Paulo fala que ele aprendeu a ter, né? E a não ter. Então, mas é aprendizado. Eu aprendi a ter e aprendi a não ter. Eu sei ter, ou seja, não viro um soberbo quando tenho, e também aprendi a não ter. Quando eu não tenho, eu também não viro um escravo, um homem cheio de autocomiseração, lambendo feridas, falando mal dos outros para poder justificar o meu não ter. Zé, qual é o seu Instagram? Pastor, PR José Maria Guimarães. Não é pastor? Não, PR José Maria. A gente vai colocar aqui no videozinho. Segue esse cara, ele é fenomenal. Eu quero te agradecer. Eu, né, que agradeço. Por esse tempo maravilhoso. A gente está estreando, assim, não está pronto ainda o setup como vai ser. A ideia é que a gente crie uma plataforma bem bacana também para isso, mas o papo foi maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado. Siga o pastor PR José Maria Guimarães. Segue ele e desfrute muito desse tempo. Zé, eu quero te agradecer pelo seu coração. E se tiver algum pastor assim que tiver interesse, né? Gente, e olha, eu recomendo porque vai passar pela sua igreja, pela igreja que você pastoreia, vai deixar um bom vento. E entre em contato. Quer deixar algum número aí de acesso ou por Instagram mesmo? Vamos pelo Instagram. Pelo Instagram. Instagram você entra ali também no Falar no Privado, clicou ali, já vai direto para a pessoa que vai atender aí. Olha, muito obrigado, Zé. Foi eu que agradeço. Deus te abençoe. E você muito é uma bom. bençona na minha vida. Você é uma benção. Gente, muito obrigado por tudo. Eu espero que você curta aqui esse canal. Marque aí o sininho para você ter todas as notificações quando chegar alguma coisa nova, bater aí no seu celular, no seu computador e a gente poder interagir um pouco aqui. Espero que você tenha gostado. Se você não gostou, coloque aqui embaixo também, faça a sua observação. Enfim, a crítica ela tem que ser jogada na mesa e a gente discutir onde a gente pode encaixá-la, não é? Mas se você gostou, dá um like, curte, compartilha. É sempre bom ter você aqui sendo abençoado. E eu espero que você tenha gostado como eu gostei. Foi muito bom. Deus te abençoe. Valeu!